Muito bom dia para você. Mais um devocional da manhã e nós vamos continuar refletindo no Salmo de número 39. Nós já vimos que Davi está fazendo considerações consigo mesmo, conversando consigo, decidido a guardar os seus caminhos, a não pecar com a sua língua, por saber que esse é um instrumento que nós falhamos bastante. E ele percebe que até mesmo quando ele decide ficar quieto com relação ao bem, perto das pessoas que não temem a Deus ou que não guardam os seus princípios, uma brasa dentro dele aquece e ele não consegue ficar quieto e isso traz angústias dentro dele e ele começa a meditar e alguns temas são levantados, ele pergunta para Deus, ele pede a Deus que mostre para ele a fragilidade dos seus dias, da sua vida, ele menciona a fragilidade das riquezas e agora ele toca num ponto sério também para nós refletirmos, que é a seriedade do pecado, a seriedade do erro. Está lá no verso 8, que diz assim: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato, não me faças motivo de zombaria por parte dos insensatos. Mas ele diz aqui, livra-me de todas as minhas iniquidades. Refletirmos, meditarmos, pensarmos acerca da seriedade do pecado e do erro é muito importante. Em última instância, todo erro é um pecado, todo erro é um pecado contra Deus. Uma vez que Deus tem princípios que norteiam a nossa relação para com a vida, para com a existência. Deus nos dá princípios que norteiam a relação de nós para conosco. Deus dá princípios que norteiam o nosso relacionamento com Ele e com o nosso próximo também. Por exemplo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás a Deus com todo o teu entendimento, toda a tua força. Ou então, quando o Senhor diz, lança o teu pão sobre as águas, depois muitos dias o acharás, lança o teu pão sobre as águas da vida com generosidade, depois muitos dias você vai colher o fruto deste lançar seu de bondade na vida. Quando ele, por exemplo, diz assim, ninguém pense acerca de si mesmo além do que convém. Então nós vemos, eu citei alguns versículos que abrangem esses aspectos da nossa vida, no qual nós falhamos, então nós acabamos falhando com Deus, né? E meditar na seriedade do pecado é importante, porque primeiro precisamos saber que o pecado traz muitos prejuízos na nossa vida. Nós gastamos tempo da nossa vida, um tempo precioso, energia, força, pensamento, tempo precioso de vida no erro para descobrirmos mais tarde que não deveríamos ter trilhado aquele caminho, que tivemos a oportunidade de dizer não, mas nós não dissemos, e aí mais o tempo não volta. Nós perdemos isso, assim como nós também, nos nossos erros, muito dificilmente prejudicamos só nós mesmos. Sempre os nossos erros atingem alguém, nem que não sejam feitos contra aquela pessoa, mas acaba atingindo alguém, acaba prejudicando alguém. Por exemplo, os filhos que erram longe de casa, com outras pessoas, ou uma outra circunstância, consigo mesmo, mas seus pais entristecem, não tem como seus pais não serem atingidos. Sem falar que os nossos erros têm desdobramentos e se tornam muitas vezes causas secundárias na vida de outras pessoas. Um erro do patrão pode atingir todos os seus empregados, não é? Então, dificilmente a gente prejudica unicamente a gente. A gente, nos nossos erros, esfriamos a nossa relação com Deus. Misteriosamente alguma coisa não fica legal, a gente não consegue orar, não consegue conversar com Deus, nos sentimos naturalmente com o Senhor, porque os erros acabam esfriando essa relação, nós somos tomados de culpa, nós ficamos com intranquilidade dentro do coração, enfim, os erros trazem prejuízos para a nossa vida. E pensar na seriedade do pecado, refletir sobre eles, traz o benefício, por exemplo, que pode ser uma medida preventiva. Quando nós pensamos antes na seriedade, nós vamos com mais cautela, com mais calma, pensamos duas vezes, contamos até 10, até 20, até 1000, quanto for necessário. Mas quando nós não estamos atentos a isso, nós vamos agindo e reagindo, e isso vai trazendo muitas vezes muitos prejuízos para a gente. Mas pode ser uma medida preventiva
a reflexão sobre a seriedade do pecado nos deixa mais alertas nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, naquilo que a partir de nós será produzido. Nós também leva-nos a refletir no amor de Deus, porque nós vamos perceber, refletindo sobre a seriedade do pecado, o quanto nós já erramos, o quanto nós já desviamos do querer de Deus, mas que o Senhor está ali, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos deu chance, nós tivemos a oportunidade de recomeçar, não abusando da graça de Deus, como a graça de Deus sempre nos alcança, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A refletir sobre a seriedade do pecado pode me levar ao autoexame, à faxina interior, pode me levar ao arrependimento, pode me levar à confissão, pode me levar ao pensamento e à construção de novas atitudes. Então, refletir sobre a seriedade do pecado é um benefício grande na nossa vida. Eu quero deixar esse devocional para você justamente com essa intenção. Todos nós falhamos, todos nós erramos, e assim como é importante refletirmos sobre a fragilidade da vida, a fragilidade da riqueza, refletimos sobre a seriedade dos erros, e assim sermos mais cautelosos, um pouco mais prudentes, menos impulsivos, mais calmos, né, mais tranquilos, para poder decidir e agir, e também pensar antes de falar, refletir antes de agirmos e de falarmos. Então eu queria deixar esse devocional, é um devocional de uma palavra, uma instrução do Senhor para a minha vida, para a sua vida também. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, e o Senhor tem princípios que norteiam toda a nossa vida. Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos antes de errarmos, de aprendermos com os erros de outras pessoas e de aprendermos pela sua graça até mesmo nos nossos erros. Muito obrigado, Senhor. O nosso desejo é errar menos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, esclarece, abençoa nossa mente, ilumina, para que possamos sempre estar fazendo a decisão correta, a decisão mais prudente, a decisão mais sábia, que agrada ao teu coração e é bênção na nossa vida. Muito obrigado, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, abençoe o seu dia, dê saúde, dê paz, dê alegria sobre você, sobre a sua casa, e que a reflexão sobre a seriedade dos nossos erros te acompanhe, e assim dê a oportunidade de você trilhar veredas mais alegres, mais corretas, mais abençoadoras na sua vida e na vida daqueles que vivem com você. Amém? Deus te abençoe.